Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 41. Diz assim o texto: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Versículo 43: E imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Queridos, esse texto é uma pergunta feita pelo Senhor a um homem que era cego. Além de ser cego, era mendigo, uma vida sofrida, uma vida de humilhação. A sua vida era nas ruas, dependia de esmola, dependia das pessoas, para sobreviver. Mas aquela situação estava chegando ao fim, porque quando Jesus entra na cidade de Jericó, ele pergunta: quem é que está entrando? Quem é esse homem aí? Que zoada é essa? E alguém disse para ele: é Jesus, o Nazareno. E esse texto ele nos traz algumas lições importantes que servem para toda a nossa vida. Primeiro, a fé. Quando disseram a ele que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele gritou porque ele tinha fé. Ele sabia, pelo que era divulgado em todas as cidades, que existia um homem chamado Jesus. E ele ainda foi mais além, porque ele consegue identificar que aquele Jesus era o filho de Davi. Muito provavelmente ele conhecia a promessa do Messias e que o Messias viria da linhagem de Davi. E ele passa a gritar. E nós sabemos, irmão, que a fé em Deus, a fé em Cristo é o único meio de nós alcançarmos alguma coisa de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E no versículo 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, creia, acredite que Ele existe e que é premiador, e é galardoador dos que o buscam, dos que o invocam. Então, nós vemos o exemplo de fé daquele homem, e se nós temos uma necessidade, se nós temos algo, e a pergunta que Jesus faz a ele, nós vamos chegar lá, mas a pergunta que Jesus faz a ele é: o que queres que eu te faça? Deus, Ele tem conhecimento das nossas necessidades, Ele tem conhecimento das nossas fraquezas, das nossas deficiências, e Ele sabe muito bem o que nós precisamos, porque dos atributos de Deus é a onisciência. Ele conhece além dos nossos pensamentos, ainda aquilo que nós venhamos falar, Ele já sabe. Mas Deus recomenda e nos exorta que nós venhamos externar, colocar para fora as nossas necessidades diante dele. Uma outra lição importante nesse texto é que quando ele começa a clamar, alguém manda ele parar. Para, o mestre não vai te ouvir. Lição de perseverança. Quando mandou ele parar, olha aqui, ele já estava passando por várias situações tão difíceis, e ele sabia que ali estava a solução para mudar de uma vez por
todo o estado da vida dele. E muitas vezes, quando nós queremos algo e aquele algo já está próximo, aparecem obstáculos que tentam impedir, que tentam atrapalhar, que tentam fazer a gente desistir e retroceder. E se nós não estivermos atentos a esse obstáculo e rompê-lo, nós acabamos perdendo. Ele poderia desistir imediatamente naquele momento. Quando mandou ele parar, ele poderia se constranger, ficar envergonhado e continuar na vida de desgraça, na vida de miséria. Mas aí que ele intensifica. O texto diz que ele começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagine, irmãos, o brado de alguém necessitado, de alguém aflito, de alguém que sabia que ali estava a solução para a vida dele. E toda a Bíblia nos ensina também a perseverar. Jesus, nos capítulos antes desse mesmo livro, ele fala de uma história de uma viúva que tinha uma causa e tinha um único juiz na cidade. O juiz era mau e não acreditava em Deus. E a viúva tinha uma necessidade e ela sabia que só aquele juiz poderia solucionar. E por várias vezes ela foi àquele juiz e aquele juiz não dava nem a mínima para ela. Mas o texto diz que ela intensificou, ela continuou, ela perseverou, ela insistiu. E o juiz disse: olha, eu vou resolver a causa dessa mulher para que ela não mais me importune. E resolveu e solucionou a causa dela. E aí no final do texto o Senhor pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Achará pessoas perseverantes, insistentes, pessoas que vão continuar até a minha vida, até o meu retorno? Então, o cego, ele dá um exemplo de perseverança e a Bíblia nos ensina a perseverar. Perseverar naquilo que nós precisamos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos, independente dos obstáculos, independente das circunstâncias. Nós precisamos insistir. Um outro exemplo está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Jesus prometeu aos apóstolos, mandou eles ficar em Jerusalém, porque existia uma promessa da descida do Espírito Santo. E Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que se cumpra. E o texto diz que eles perseveravam unânimes em oração, no propósito, até o cumprimento da promessa. E segundo a Páscoa até o dia de Pentecostes, era cerca de quase 50 dias. Então ele ficou mais ou menos cerca de 40 dias ali, os irmãos perseverando, insistindo até o cumprimento da promessa. E no capítulo 2, nós vemos que vem um vento, um som de um vento veemente, impetuoso, enche toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso nos mostra que nós precisamos perseverar, precisamos continuar no nosso propósito, nos nossos objetivos, até conseguirmos. E o cego, ele demonstra fé, ele demonstra perseverança, né? E o Senhor, por fim, o que é que o Senhor diz a ele? Chama ele. Chama o cego. Ele vem até a presença do Senhor e o Senhor pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E o cego diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: veja, porque a tua fé te salvou. Uma outra lição no texto é o pedido, é o clamor, que remete para a oração. A Bíblia diz: me clame no dia da angústia, Salmo 50, versículo 15. Me clame no dia da angústia, que eu te ouvirei, e tu me glorificarás. A angústia, enquanto nós estivermos aqui na terra, ela vem de vários meios, de várias formas. Às vezes por uma necessidade, às vezes por uma perseguição, uma calúnia, difamação. De algum meio a angústia vem tentar nos abater, envolver nosso coração e nos deixa com um estado de tristeza profunda muitas vezes. Mas nós temos uma ferramenta, que é a oração.
E enquanto estivermos aqui na terra, nós temos essa ferramenta e precisamos sempre entrar em contato com Deus. E o Senhor ainda recomenda: me clame, me busque. E foi o que o cego fez. Davi, no Salmo 18, versículo 6, ele diz: na minha angústia eu clamei, eu gritei por socorro ao Senhor. E ele, do seu alto trono, ele ouviu o meu clamor e a minha oração lhe penetrou os ouvidos. Então, queridos, essa história nos traz exemplos, né? Lições que, se nós levarmos em nossa vida, praticarmos em nossas vidas, em meio à dificuldade, em meio à aflição, o Senhor, Ele nos dá a vitória. E Ele pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Ora, Jesus estava vendo que o cego era cego, e além de ser cego, era mendigo. Não é verdade? Mas a gente poderia imaginar que Jesus, a gente sabe que Jesus não era onisciente, porque estava como homem, e possivelmente Jesus queria ouvir, de fato, qual era a sua necessidade, ou sua maior necessidade. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E essa palavra fica no nosso coração hoje, né? O que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você precisa? Externe nesta noite para o Senhor, mostre a Deus: Senhor, eu preciso de uma vitória nessa área, a minha necessidade é essa. E a Bíblia diz que as nossas necessidades devem ser, ou os nossos anseios devem ser conhecidos diante de Deus, através da oração, através da súplica, né? E após a vitória do cego, após o cego enxergar, as pessoas que estavam ali contemplaram a vitória. O cego posteriormente saiu pulando, saltando, dando glória a Deus, e todo o povo passou a dar glória a Deus, né? Então quando acontece a vitória, a gente está ali orando por alguém, pedindo a Deus, né, uma vitória, e a gente vê depois o resultado da nossa oração. O resultado nos proporciona o que chamamos de edificação de nossas vidas. Amém? Amém. Então, irmãos, é uma lição maravilhosa, uma lição linda, né, de vitória através do poder do clamor, o poder da fé, o poder da perseverança. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus.